nós já dissemos que esse evento é tradicional. Pode entrar? Pode entrar. Tudo bem? A gente disse que já é um evento tradicional porque ano passado e nos outros anos, sempre em janeiro a gente faz um evento desse porque o Fisco ele acaba sempre editando algumas normas em 31/12, em 27/12, então como tem muita coisa, a gente resolve trazer todo mundo para discutir. E a gente gosta de fazer no estilo de workshop porque assim, a ideia aqui é trocar ideias. A gente quebra um pouco das formalidades, então a gente traz as pessoas para participar e a gente não esconde aqui conhecimento, pessoal. A gente traz aqui tudo que nós temos, tudo que nós observamos, a gente traz aqui a realidade que vai acontecer no negócio, dos clientes que estão aqui, dos parceiros. E assim, pessoal, pode perguntar, tá? Porque os nossos ministrantes aqui, eles conhecem demais de ICMS, eles dominam a lei do ICMS, então aquelas dúvidas mais profundas podem perguntar, tá? Que eles conhecem tudo muito bem. A lei Candir, a lei do... Eles conhecem tudo, pessoal. Podem perguntar. Então, agradecer, né, pela presença de todos. Fiquem à vontade para participar. Eu vou apresentar o Thiago Lima. Ele é contador, um dos sócios responsáveis pela contabilidade. Jean, também contador, e também um dos sócios que está na operação da contabilidade. Mas antes, rapidamente, eu vou convidar a Josi, só para apresentar o projeto do Hospital Jaraguá, tá? E seguidamente, porque essa apresentação ela vai fazer muito sentido quando a gente for falar de algumas alterações do benefício, tá bom? Pessoal, obrigado. Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Josi e trabalho no Hospital e Maternidade de Jaraguá, no setor de projetos sociais. E venho aí nesse momento, acho que veio muito ao encontro, né, do que ele acabou de colocar, o Hospital e Maternidade de Jaraguá está com um projeto incentivado através do Fundo da Infância e da Adolescência. E aí, nesse momento agora que a gente vem com o imposto de renda, a gente tem a oportunidade de estar fazendo a destinação desse recurso para esse projeto, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. Eu vou passar para vocês um pouquinho aqui a respeito do projeto, falar a respeito de todo o nosso processo aí de reforma e ampliação da maternidade, e depois eu mostro para vocês também o nosso site com mais informações a respeito dessa dedução aí fiscal. Eu vou pedir só para passar um folderzinho aqui, porque aqui tem dados do projeto. Tá em PDF a tua apresentação? Tá. Eu vou ficar aqui para assistir também. Tá bom, legal. Então, assim, a gente está no momento aí de ampliação arquitetônica, maternidade, UTIs, UCIs e nutrição e dietética do hospital. Quem nasceu no Hospital Jaraguá? Não sei lá. Não? Então, filhos? Legal. Então, assim, o nosso objetivo é captar esse recurso financeiro, que a gente já tem um layout, não coloquei a respeito de um espaço do projeto. Hoje, o Hospital Jaraguá ele tem referência na gestação de alto risco para a região da Vale e também para toda a região norte e nordeste de Santa Catarina. E também UTI neonatal e pediátrica para toda Santa Catarina. Então, nós somos referência quando tem uma necessidade de vaga para UTI e para UCI, né, de todo o estado de Santa Catarina. Eles verificam lá no site do Ministério da Saúde e fazem então a transferência aqui para Jaraguá do Sul. Então, a gente está nesse nível, nesse porte em termos de hospital. Em 2019, para vocês terem uma noção, o hospital atendeu mais de 100 mil pacientes, né, entre internação, ambulatório, PA adulto e PA infantil. Toda a ampliação arquitetônica que teremos, centro obstétrico, tem neonatal e pediátrica, AU5. AU5 é quando o bebê nasce com todas as condições, ele fica naquele espaço e depois ele recebe alta e vai para o quarto. E a U5 é o espaço do método canguru, quando nasce uma criança com prematuridade e ela tem que ficar um determinado tempo no hospital. Nesse espaço do método canguru, acaba ficando a criança e os próprios pais, né? Então tem gente que fica aí conosco no hospital, praticamente sendo morador aí 45 dias, 60 dias, aprendendo todos os cuidados com esse bebê aí prematuro para que depois ele receba alta para ir para casa.
e automaticamente o setor de nutrição, que é o que vai servir as refeições. Essa criança nasceu no hospital, tá? Todas as fotos são dos nossos bebês de lá. O período de execução, então, dessa captação de recurso que a gente está fazendo, né? Como eu falei, é um projeto através do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência, que nós participamos de um edital. A nossa captação para esse projeto, ela vai até 2021, então a gente está aí no momento de captar todo esse recurso, e ele se dá através do imposto de renda, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica. Então, no momento de você fazer a sua declaração de imposto de renda, você consegue fazer essa tramitação. Já vou entrar lá no site e explico um pouquinho mais para vocês. Os nossos resultados, então, falando um pouquinho, né, do que a gente gostaria de atingir, hoje no hospital o nosso cenário a gente tem 1/4 PPP, que é pré, pós e parto, a gente passaria para 5/4, nós temos 2 salas de partos, a gente passaria para uma sala de centro obstétrico com 3 salas de partos, nós temos hoje 10 leitos de UTI neonatal e pediátrica, passaríamos então para 20 leitos, fazendo aí a divisão entre 10 neonatal e 10 pediátrico. E o espaço ali da UCI, que é esse método canguru que eu comentei, a gente tem um espaço, mas ele é um espaço pequeno para a quantidade de pessoas que a gente atende. A nossa ideia, então, é ampliar esse espaço, gerar mais conforto para o paciente, humanização que ele está ali. Então, falando um pouquinho de investimento, né? Quanto o nosso projeto aí a gente precisa estar buscando? O total de investimento dele é de 9 milhões, dessa obra toda. A gente fracionou até as obras, dividimos as obras, porque também vai depender muito da nossa captação, do que a gente conseguir, apoiador, pessoa jurídica ou física. E o bacana do projeto é assim, eu estou aqui hoje fazendo, né, a propaganda aí e defendendo a ideia do projeto do Hospital Jaraguá. No entanto, dentro do nosso edital do Fundo Municipal, a nossa carta de chancela de captação está em torno de 5 milhões e 600. Desse percentual, 20% do que eu arrecadar desses 5 milhões, eu vou deixar no Fundo Municipal, para que a Prefeitura possa ir abrir novos editais, para que outras entidades, ou até mesmo o hospital, enfim, e as entidades de Jaraguá, AMA, DAVE, enfim, todas as que tem aí, possam estar captando mais recursos para investir em outros projetos sociais que sejam focados para criança e para adolescente. Então a gente acaba aí ajudando todo mundo, tá? O dinheiro acaba ficando na cidade. E a gente faz a pergunta, né, como você e sua empresa gostariam de ser parceiros neste projeto do Hospital e Maternidade de Jaraguá, os gêmeos que nasceram lá. Aqui tem os nossos contatos, deixa eu abrir para vocês aqui o site. Posso? Aqui? Pode. Vamos lá. Deixa eu só passar aqui. Eu acho que ela já tinha deixado aberto aqui. Você não conseguiu ver? Isso aí. Aqui. Gente, então indo aqui, ó, no site do hospital, em doações, tá? Essas são as nossas formas de entrada de doação, mas o que a gente vai focar nesse momento é nessa aqui. Se vocês clicarem em cima desse banner, aqui tem todas as explicações. Então, até tem um vídeo, mas eu não vou tomar muito tempo aqui, tá? Mas de como fazer as perguntinhas básicas aqui, de como fazer essa doação, como que eu posso fazer essa tramitação toda, né? Então aqui tem a conta, vocês podem verificar, não é uma conta do hospital, é uma conta do Fundo Municipal. Primeiro se faz a doação para o Fundo Municipal e encaminha um comprovante de depósito para nós no hospital e a gente emite para vocês o recibo. O que é bacana nesse momento do imposto de renda é que tanto que você tem no seu imposto, né, na sua declaração, para você fazer de pessoa física teria que ser uma declaração completa de imposto de renda. E aí como é que você tem a fazer? Tanto se você tiver a pagar ou a restituir, você consegue fazer essa destinação. O bacana quando eu tenho a pagar, de fazer a destinação para o Fundo Municipal, é que tu não envia esse dinheiro aí para o cofre público, né, que você não sabe para qual programa ele vai aplicar, e você acaba deixando o seu dinheiro aqui na sua cidade, onde você tem referência, e para a área da saúde.
Então esse é o momento que vocês têm aí, né, para divulgar e pensar um pouquinho no imposto de renda de vocês. E aqui embaixo do site tem as perguntinhas, né, que as pessoas fazem, algumas dúvidas, como fazer para doar, como é que eu acesso aí o site da Receita Federal para fazer isso. É super simples, tá? Então tem todos os esclarecimentos aí. Legal? Então, conto aí com o apoio de vocês, com a parceria, divulguem nas empresas que vocês trabalhem. Se eventualmente alguém quiser, ali nesse flyerzinho atrás aqui da folha, tem meu telefone, tem meu e-mail, que é do setor de projetos. Se vocês quiserem uma visita na empresa, falar um pouquinho mais a respeito do projeto, estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, tá, José? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É isso, imagina, a porta sempre aberta. Pessoal, só para finalizar, esse evento ele vai estar sendo transmitido ao vivo, tá, pelo Facebook, né, através da empresa que é a parceira da Mystic Filmes. E convido vocês a conhecer nosso canal no YouTube. A gente tem semanalmente lançado aí conteúdo de qualidade, de forma rápida, vídeos aí de 2, 3 minutos. Enquanto a pessoa aí está no aeroporto, está esperando aí numa consulta, vai lá, se inscreva, curta. Acho que é importante essa participação para que o canal cresça, né, e cada vez mais a gente possa fazer conteúdo de qualidade que alcança o Brasil inteiro. Depois esse conteúdo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Caso vocês precisarem rever alguma coisa, vai estar lá. Tá bom? Obrigado. Para dar uma aquecida, né? Ao vivo. Podia desconectar. Desconecta o cabo. É do lucro real, mas do lucro real dá para fazer esse tipo de projeto, mas aqui vai do ICMS também vai ter um percentual que vai direto para os fundos, que é o que eles vão passar. Mas nós já recebemos doações, mas não atingimos as velhas, pessoa física. Não foi, mas a gente vai assim mesmo. Vai sim. É ouvir o conteúdo que é o mais importante. Então, pessoal, o Marcos já comentou aí que a gente tem feito todos os anos esse evento aí para tratar das alterações que tem na legislação. E Santa Catarina sempre gosta de sair com uma lei, um decreto novo, sempre na última semana do ano, né? Então, a gente já está acostumado com isso e normalmente são mudanças impactantes, né? Que
tem bastante reflexo aí no dia a dia das empresas. Tiveram diversas alterações, saíram leis, decretos, portarias também, né, que tiveram alterações aí na parte da legislação fiscal e tributária de Santa Catarina, principalmente do ICMS. Tivemos alteração em IPVA também, alguma coisa, mas o mais impactante foi o ICMS. E para hoje a gente tratou, na verdade, de duas alterações que tiveram, que foram as mais relevantes, né? Foram duas leis que saíram. A Lei 17.877, que a gente chamou aí de Lei do Rescaldo, né? Já vinha com esse nome lá na própria Assembleia Legislativa, né? E a Lei 17.878, que trouxe algumas alterações aí na legislação do ICMS. Tá? Essas foram as mais importantes. Eu acho que, além dessa, a gente também teve portarias da Secretaria da Fazenda alterando códigos de ajustes no artigo do SPED também, né? Referente a benefícios fiscais aí também, que agora a metodologia da Secretaria da Fazenda na fiscalização e na verificação da apuração do ICMS vai mudar a partir agora de 2020, né? Parece que foi adquirido um sistema, uma equipe específica que entrou na Secretaria da Fazenda, e a DIM vai ficar um pouco mais de lado agora e vão focar em cima do SPED fiscal para fins de fiscalização e do ICMS, né? Mas enfim, essas são as duas mais que julgamos mais importantes e que a gente vai discutir hoje, tá? Que seria da gente ser negado. Uma salva de palmas para de um homem sem computador não serve para essas coisas ainda, pelo menos. Ainda não, né? Então assim, gente, para começar a falar, eu vou falar um pouquinho sobre essa primeira. As duas são dia 27 de dezembro, tá? As leis elas foram publicadas no dia 27 mesmo, na versão extra lá do Diário Oficial, e foram republicadas no dia 31 de dezembro. Eu vou comentar sobre a primeira lei, depois o Jean vai falar sobre as alterações que teve na legislação, tá? Então assim, essa lei do rescaldo, né? Antes de a gente começar a falar, a ideia é que hoje a gente trazer também o histórico do que aconteceu, o porquê que surgiu essa lei, né? Da onde que ela vem, e a gente está no entendimento do que aconteceu, quais foram as alterações, os impactos que tiveram na legislação de maneira geral. E aí tem algumas terminologias aí para a gente começar trabalhando, tá? A primeira delas é a guerra fiscal, né? Então, que é a briga dos estados para atração de investimentos, né? Então, estados concedendo incentivos fiscais para trazer empresas aqui para dentro do seu território, recolher ICMS, trazer emprego e renda para a população e para o estado, né? E quando o estado concedia um incentivo, o outro também concedia, e assim criou-se a guerra fiscal, né? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre ela e da onde que ela surge, né? Também um pouquinho para a gente entender. A remissão, né? O que é uma remissão? Né? A remissão é um perdão de dívida, né? É alguém abrindo mão do que tem direito a receber, certo? E a restituição é instituir novamente, né? Algo que já existia que está sendo restituído. E rescaldo, a gente está falando aqui de o que faltava, um pedacinho que faltava, algo que ainda não tinha sido feito, né? Então o rescaldo a gente trata dessa forma. Só para a gente estar, então eu trouxe essas terminologias para a gente estar ciente do que nós vamos falar aqui agora, tá? Então assim, para a gente falar um pouquinho dos incentivos fiscais, já que essa lei trata dos incentivos fiscais a título de ICMS, né? A gente primeiro vai tratar da regulamentação, das normas, né, da legislação que trata dos incentivos, tá? Então a gente começa lá na Constituição Federal, tá? O artigo 155, que trata dos tributos que são administrados pelos estados, pelo Distrito Federal, tá? Então lá no parágrafo 2º, no inciso 12, a linha G, o que diz esse trecho da Constituição? Que uma lei complementar ela vai estabelecer regras quanto à concessão, revogação de incentivos fiscais concedidos pelos estados para o ICMS. Tá? Então, a Constituição disse, para conceder um incentivo, para revogar um incentivo, uma lei complementar vai estabelecer quais são as regras. Tá? E essa lei complementar, na verdade, ela já existia quando a Constituição
Federal foi publicado em 88, tá? Que é lá de 1975. Então essa lei complementar ela foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? E essa lei complementar, a 24 de 75, o que ela diz a respeito da concessão e revogação dos incentivos fiscais? Que qualquer incentivo ele só pode ser concedido mediante convênio a ser assinado e tratado entre os estados, entre as secretarias da Fazenda dos estados, né? Mediante reunião do CONFAZ. Então lá o Conselho de Política Fazendária, né? Onde reúne os secretários da Fazenda. Essa reunião acontece aí rotineiramente, de tempos em tempos acontece pelo menos 4 reuniões anuais aí, né, no CONFAZ. E só mediante essa reunião, com a assinatura de um convênio, é que o incentivo fiscal ele pode ser concedido, tá? Sem essa autorização, o incentivo ali não tem a legalidade, ele não poderia ser concedido. E para a concessão, tem que ter 100% de concordância dos estados presentes na reunião, tá? Tem alguma regrinha também que na reunião tem que ter um percentual, né, mínimo de participação dos estados também, mas os que estão presentes, e no que a gente tem visto, todos os estados estão presentes, então é unanimidade perante a todos os estados para concessão de um incentivo fiscal, né? Então a gente tem uma situação em que, para Santa Catarina conceder um incentivo fiscal, todos os outros estados e o Distrito Federal têm que concordar e têm que assinar embaixo referente a esse incentivo. Assim como o Ceará concedeu incentivo, todos os estados têm que autorizarem eles a concederem, tá? E isso é feito por meio desse convênio. Então é publicado um convênio, os estados retificam na sua legislação interna, né? E aí o benefício ele está autorizado a ser concedido pelos estados, tá? 100% de concordância é uma coisa bem difícil, né? Porque o que acontece? Santa Catarina, por exemplo, quiser conceder um incentivo para um segmento específico da economia e São Paulo, sei lá, não concorda com isso, né? Acha que vai perder competitividade do seu mercado em função do incentivo a ser concedido por Santa Catarina. E essa concordância, ela não acontece, né? Então, em função disso, dessa dificuldade de conceder o incentivo, o que aconteceu, né? O que aconteceu? A gente começa com o cenário que foi criado aí desde 88, né? Que são incentivos, né, e benefícios concedidos à revelia do CONFAZ. A gente começa a tratar dessa terminologia dentro do âmbito aí da guerra fiscal, né? Os estados vão lá, editam uma lei, editam um decreto, né? Ou seja, uma portaria em alguns casos, né? Onde concede os incentivos para os contribuintes que estão sediados naquele estado. Sem ter aquele convênio que concede autorização para que esse incentivo fosse concedido, né? Então a gente começa a ter muitos casos como esse. A gente tem a maioria dos casos de incentivos fiscais, aí, se a gente for falar de crédito presumido, né? Se a gente for ver no regulamento lá de Santa Catarina, tem inúmeros benefícios fiscais. A grande maioria deles está à revelia da CONFAZ, sem autorização, sem convênio autorizativo para a concessão deles, né? E outros estados, a grande maioria dos incentivos concedidos pelos estados estão à revelia da CONFAZ, tá? E a gente começa a ver o quê? Várias ações diretas de inconstitucionalidade. Outros estados entrando com ações no STF, questionando os incentivos e a legislação daquele estado, dizendo, olha, tem um benefício fiscal, o artigo tal do regulamento, tal, que concede tal incentivo, e esse benefício é ilegal porque não existe um convênio que autoriza ele a ser concedido, né? E uma enxurrada de ações, né? A gente tem um caso clássico aqui, em Santa Catarina, que foi o do Proemprego, né? O Proemprego foi um dos benefícios que teve uma DIN, né? E que posteriormente, que era o Proemprego importação, né? Os importadores traziam mercadoria, revendiam e tinham um benefício de crédito presumido. Posteriormente, quando teve a ação junto ao STF, os contribuintes, o Estado de Santa Catarina, ele... O Estado de Santa Catarina, ele editou, na verdade, ele revogou o benefício e ele criou um novo, né? Então, mas na mesma ilegalidade aqui perante a Constituição. E além das ações aqui as ADINs, o que aconteceu? Alguns estados começaram a criar limitações de crédito da seguinte maneira. E isso a própria lei complementar, aquela 24 lá de 1975, estabelece essa possibilidade, que é o quê? Olha, se você, contribuinte aqui do meu estado, está comprando de um estado X tal mercadoria, você só pode tomar tantos por cento de crédito de ICMS, independente do ICMS que está destacado na nota fiscal, né? Aqui em Santa Catarina a gente tem, só aí do supermercado, e conhece bem o artigo 35B, né, que é dos créditos, né?
de inúmeras mercadorias, né? E Santa Catarina é um exemplo. Tem uma lista lá, os artigos 35, 35A, 35B, eles trazem uma lista de produtos na qual eles estabelecem qual que é o crédito permitido para cada um deles, né? E independente do ICMS destacado na nota fiscal. Então a gente cria um cenário de bastante insegurança jurídica, né? Que é o seguinte: se é um benefício legal, em determinado momento alguém pode cobrar aquele benefício e pedir que eu deixei de recolher o Estado, certo? Isso pode acontecer, né? Sei lá, o Ministério Público, uma órgão, uma entidade pública pode requerer isso, dizendo: olha, você tem um benefício ilegal, nesse período você deixou de recolher X de imposto que são desse benefício, você tem que recolher esse tributo agora, né? E essa questão das limitações de crédito também, que estava destacado na nota fiscal, mas eu não posso apropriar o crédito. As empresas que apropriavam, muitas delas foram notificadas e tiveram créditos usados, isso foi discutido, foi para a esfera judicial, né? E o tema gerou bastante insegurança jurídica, travando bastante investimento, né? E, enfim, é ruim, não é seguro para quem quer investir no Brasil, né? Em função de toda essa problemática que se criou, né, a gente já vem há alguns anos aí no âmbito aí do Congresso, os estados discutindo bastante a questão da validação desses benefícios, né? Digamos assim, olha, tiveram notificações referente a crédito, porque comprava de uma unidade que dava benefício, Santa Catarina falava: não, tu não pode tomar esse crédito de 12% se ele pagou 3%. E notificava os contribuintes aqui. E aqui foi uma válvula de escape para resolver esse assunto. Tem alguns clientes aí e alguns contribuintes notificados, e agora com essa lei resolveu esse impasse e em alguns casos nem precisou ir para a justiça. Tá? Então, assim, necessita de um convênio, a lei complementar estabeleceu, né? Veio lá do Congresso, foi aprovada pelo Congresso, e o Congresso delegou né, autorizou que o CONFAS concedesse a remissão. Então, olha, os incentivos foram concedidos sem ter a unanimidade do CONFAS, mas agora o CONFAS pode fazer a remissão desses créditos tributários, abrindo mão de qualquer valor para ser cobrado, certo? Dando mais segurança para os contribuintes que apropriaram os créditos no passado. E também pode fazer a restituição desses incentivos, tá? Pode instituí-los novamente para que eles valham daqui para frente, certo? Mediante este convênio, tá? Também exige a publicidade dos incentivos, que os estados eles publiquem quais são os incentivos, porque a gente tinha situações em que os incentivos eles não estavam em lei, não estavam em decreto, estavam lá com protocolo de intenções, com um documento assinado entre o contribuinte e o Estado, estabelecendo as regras do incentivo, né? Então, para que eles tivessem validade, tem que dar publicidade para que todo mundo saiba quais incentivos que estão sendo concedidos, certo? Registrar e depositar esses incentivos no CONFAS, tá? Então, dar publicidade, publicar nos seus diários oficiais e também ir lá e registrar na CONFAS. Então, a CONFAS criou uma regrinha lá do portal da transparência, onde os estados tinham que lá preencher as regras, a legislação, a aplicação dos incentivos, né? Como é que eles funcionavam, e isso tem que ser respeitado. Mas também estabeleceu prazos para a fruição desses incentivos, tá? Esses incentivos foram concedidos na revelia da CONFAS. E aí, quais são os prazos que esses incentivos têm de validade perante a lei complementar, a 160, tá? Em 2032, são válidos os incentivos vinculados ao fomento das atividades agropecuária, industrial, né, e agroindustrial, investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, né, infraestrutura de transporte, vamos dizer assim, e tempos de qualquer custo e atividades beneficentes de assistência social. Tá? Esses benefícios e incentivos fiscais vinculados a essas atividades eles podem valer até 2032. A partir de 2032 eles não têm mais validade. Esses incentivos que foram aprovados por este convênio. Tá? Se a gente estiver falando de incentivo fiscal que em determinado momento foi concedido, mas teve a unanimidade da CONFAS, a regra não está aqui dentro, tá? A regra não tem essa data limite. Em 2025, manutenção e incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional, né? Então a gente está falando de um incentivo, por exemplo, de Santa Catarina de importação, que é extremamente relevante e ele tem validade até 2025. Tá? Em 2022, as atividades comerciais. Em 2020, operações interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura. Tá? E aí a gente vê que os produtos agropecuários, a atividade agropecuária tem incentivo até 2032, né? Mas nas operações interestaduais aqui os produtos agropecuários
eles podem ter o benefício até 2020, até esse ano. Né? Em 2018, os demais incentivos que não estão vinculados anteriormente. Tá tranquilo aí, gente, por enquanto? Se alguém tiver alguma pergunta aí, por favor. E aí veio o quê? Veio o convênio CMS 190, lá de 2017 também, tá? Que foi o convênio que foi exigido pela lei complementar, tá? Então, o que esse convênio estabeleceu ali de maneira... Tem várias regras estabelecidas no convênio, mas os mais importantes, né? Exigência de lei estadual para a restituição, tá? Que seja publicada até 31/12/2019. Esse prazo ele era menor, tá? Mas teve uma prorrogação desse prazo na metade do ano agora, de 2019. Tá? Então, tem que ter uma lei estadual reinstituindo os incentivos até 31/12/2019. E aí a gente teve a lei estadual aqui em Santa Catarina, né? Ele autoriza concessões para novos contribuintes. Então, o que acontece? Eu tenho um benefício fiscal que ele é concedido, tem lá o rol de contribuintes que são os beneficiários, né? E esse convênio ele autoriza que seja concedido para novos beneficiários, para novos contribuintes, desde que estabelecidas as mesmas regras que foram dadas à publicidade e foram depositadas lá no CONFAS, tá? E também autoriza a adesão de incentivos concedidos por estados da mesma região, tá? Se o estado ele quiser conceder, o Santa Catarina quiser conceder um incentivo que ainda não tenha concedido, mas o Paraná, por exemplo, concedeu, Santa Catarina pode replicar e conceder um incentivo aqui na sua legislação interna, tá? Isso dentro desse prazo, né? De 31/12/2019, tem que estar listado na lei estadual. Então, essas foram as regras que foram estabelecidas. Agora, se a gente estiver falando do incentivo concedido lá pelo estado do Ceará, e Santa Catarina quiser conceder, não é permitido, é dentro da sua região, tá? Não pode trazer um incentivo do Ceará que é novidade para Santa Catarina para aqui para o estado, tá? Só aqui dentro, só Paraná e Rio Grande do Sul que pode replicar. Mas da mesma forma, os estados do Paraná e Rio Grande do Sul podem replicar os incentivos de Santa Catarina. Certo? E aí Santa Catarina publicou lá em 12 de agosto a Lei 17.763, que foi a lei que justamente fez a restituição dos incentivos fiscais concedidos. Tá? Então Santa Catarina publicou essa lei, e nessa lei consta lá, são 2 anexos, tá? O anexo 1 são os benefícios que serão reexaminados e remetidos à Assembleia Legislativa até 31 de agosto de 2020, cuja deliberação deve ocorrer em 31/12/2020. Aí o que acontece? Santa Catarina possui aqueles prazos estabelecidos na lei complementar para continuar concedendo e os contribuintes continuarem usufruindo dos incentivos fiscais. Mas aí em Santa Catarina existe uma situação aqui que é política, é econômica, que é justamente o questionamento em relação aos incentivos que são concedidos por Santa Catarina. E se realmente eles hoje representam ganho para o Estado, ganho para a população, ganho para os contribuintes, não só ganho para os contribuintes, vamos dizer assim, se para o Estado representa incremento de arrecadação, incremento no número de empregos, incremento de estrutura, né? Então, nessa lei foi estabelecido que até 31 de agosto, a Secretaria da Fazenda ela deve reavaliar os incentivos, verificar se realmente eles são benéficos para o Estado, não só para aquele detentor do benefício, né? Se há um ganho para a população em geral, e remeter um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que vai deliberar e vai aprovar ou não até 31 de dezembro de 2020, esse incentivo fiscal, certo? Então todos os incentivos agora estão submetidos a essa regra, tá? E também a gente tem o anexo 2, que são incentivos concedidos com base na Lei Complementar 541 e do Decreto 418. Essa lei complementar é uma lei complementar estadual, tá? Vem um pedaço da apresentação. E assim, gente, essa regra aqui, essa lei complementar, o que ela diz, né? Na verdade, ela autoriza, né, uma lei da própria Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, ela autoriza o governador a conceder um incentivo que seja de interesse relevante para o Estado de Santa Catarina e que tenha sido concedido com base em incentivo que foi concedido por outro Estado à revelia da CONFAS. Então, Santa Catarina concedeu alguns incentivos aqui, replicando incentivos que outros estados concediam, certo? Então, a Assembleia Legislativa autorizou o governador a fazer a conceder esse tipo de incentivo.
essa modalidade é o que a gente chama de protocolo de intenções, né? Normalmente uma empresa vinha para Santa Catarina, elaborava um protocolo de intenções solicitando incentivo com base no artigo tal lá do regulamento de Minas Gerais. Minas Gerais concede incentivo, a gente quer se estabelecer em Santa Catarina, queremos mudar para cá e a gente gostaria de ter esse incentivo, com base naquela norma lá de Minas Gerais. O governador avaliava, verificava se era relevante, tá? Aí tem uma regra de relevância estabelecida em lei também, tá? Que tem que trazer 100 milhões aí de faturamento para o estado de Santa Catarina e mais algumas outras regrinhas. E a partir daí poderia ser concedido esse incentivo, o governador estava autorizado, né? E o decreto, na verdade, ele traz é o governador autorizando o secretário da Fazenda a conceder o incentivo, né? O governador assina o protocolo de intenções e o secretário da Fazenda assina o TTD, né? O tratamento tributário diferenciado, tá? Então, esses incentivos aqui, os que não estão relacionados, e aqui com a minha apresentação, eles têm validade até 31/12/2019. Tá? Os incentivos que estão lá listados, eles não vão vencer agora, mas os que não estão listados aqui no anexo 2 e que foram concedidos com base nesta lei complementar aqui, eles têm validade valeram até 31/12/2019 e não terão mais validade aqui para frente. Tá? E aí, aqui. O que a gente teve com a lei 17.877, tá? Aquela lei anterior, a 17.763, foi a lei que fez a restituição. O que aconteceu? Foram publicados o anexo 1 e o anexo 2, quando o pessoal começou a avaliar, os contribuintes começaram a avaliar e disseram, opa, peraí, meu benefício aqui não está listado, o que vai acontecer? Eu vou perder o benefício? Enfim, gerou uma insegurança, o pessoal começou a ficar meio que apavorado, né? E aí Santa Catarina criou um projeto de lei, o Lei de Rescaldo, aquilo que faltava mesmo para ser incluído, tá? E aí saiu justamente a Lei 17.877, foi publicada lá no dia 27, tá? E aí, quais os principais incentivos aqui que foram adicionados a 17.763, tá? Que então foram reinstituídos, tá? Que não estavam ainda, tá? Vários estavam já, e aí esses aqui não estavam. A gente pegou e listou os principais aqui que estão dentro da lei. Indústria de café e açúcar, tá? Tem um benefício lá de crédito presumido vinculado a essa empresa. Farinha de trigo, preparações para pães também. Aqui é uma operação destinada para São Paulo, que pode aplicar crédito presumido. A indústria têxtil, tá? Essa aqui foi bem relevante porque o que acontece? A gente tem dois dispositivos no regulamento que concedem benefício fiscal para a indústria têxtil. Tá? Os dois têm a mesma final, a mesma carga tributária, mas são dois artigos diferentes do regulamento, lá do anexo 2. E um deles estava listado na lei anterior, o outro não estava. Então o pessoal ficou assim preocupado, poxa, meu incentivo vai cair, enfim, vou ter que migrar para o outro, como é que vai acontecer, né? A gente disse, não, calma que vai ser um projeto, a princípio é para entrar. Então, esse aqui foi do artigo 15, que não estava listado, artigo 15 do anexo 2, e acabou sendo listado aqui o da indústria têxtil, tá? Suplementos alimentares também, massas alimentícias e biscoito, produtos de informática, tá? Os fabricantes de produtos de informática aqui em Santa Catarina, né, que podem utilizar o incentivo de crédito presumido. O Pronáutica aqui também, que depois a gente vai ver que teve mudança também na legislação, na alíquota de CMS também da indústria náutica, tá? E a indústria de laticínios também, que tem um benefício fiscal de crédito presumido, também passou a estar listado aqui no 17.877, tá? Esses foram os principais, teve mais alguns, também teve da indústria têxtil de fibras e frios também, que foi restituído por meio dessa lei aqui também. Mas de maneira geral esses foram os principais aí, tá? Então essas foram as mudanças que essa lei trouxe aqui para a legislação de Santa Catarina, tá? Tranquilo, gente? Só para a gente recapitular, eu acho que é importante a gente fazer todo o cenário, fazer a construção para a gente chegar no entendimento geral, tá? Aí agora eu vou passar para o Jean aí, que já vai dar para frente. O importante, assim, como o Thiago reforçou, e ressaltar ainda a importância dessa lei, né? Porque a gente vem de quase 45 anos de uma insegurança, porque que a Constituição, né, uma lei anterior à Constituição que foi recepcionada, dizia: é inconstitucional o benefício concedido sem a aprovação unânime do CONFAS. Mas isso é muito complicado, porque imagina assim, qual que é o interesse de um Estado aprovar que outro conceda benefício com o objetivo de atrair investimento para aquele Estado? Muito pouco. Né? Unanimidade é muito difícil. E aí aconteceu o quê? Benefício concedido paralelamente. Olha, eu vou fazer aqui, não vou contar para ninguém, vou trazer empresa para cá.
E esses benefícios começaram a ser questionados judicialmente. Olha só, a Constituição e uma lei que foi recepcionada diz que tem que ter esse procedimento solene e não tem. Esse benefício é inconstitucional. E o STF sempre, quando questionado, sim, esse benefício é inconstitucional. Em Santa Catarina, antigamente, tinha, talvez as pessoas vão lembrar, o PRODEC. Né? O PRODEC não, o Compex. Compex, que era... Né, aí teve que trocar de nome porque foi considerado inconstitucional. E aí, de tanta demanda no judiciário, o STF tinha uma proposta de uma súmula 69 que dizia o seguinte: todo benefício concedido à revelia do CONFAS é inconstitucional. Isso ia gerar uma insegurança muito grande, porque imagina assim, tá, e as operações que aconteceram? Como que vai ficar? Então, o STF provocando, né, o próprio legislativo falou, ó, arruma isso daí, acerta isso daí, porque se chegar aqui vai dar problema. E aí que aconteceu essas leis e agora foi colocado tipo uma pá de cal, né, no que aconteceu. Vamos começar do zero, vamos esquecer os problemas do passado e começar do zero. Porque aqui tem bastante empresas comerciais, né? A Adriana até já olhou espantado, 2025, né? A validade, quem tem o benefício ali da revenda, né, pessoal? Então tem algumas empresas que importam para revender e tem algumas aqui que tem um benefício, ele vai valer até 2025. Sim, e agora para valer a partir de 2025 tem que submeter a CONFAS e a CONFAS tem que aprovar o benefício. A gente discutindo qual foi a tua interpretação lá, Thiago, da 2025, o que vai ter que acontecer para esse benefício continuar? Vai ter que ter do ponto de vista constitucional. Aprovação da CONFAS ou ele voltar à legalidade, né? Novamente, né? Santa Catarina vai ter que pegar a pastinha, usar a política aí de boa vizinhança e falar, pessoal, pois é, né? Oi, sumidos. Eu tenho que aprovar esse benefício aqui. E aí? Qual que o Thiago falou, né? São Paulo não dá... São Paulo não dá benefício para importar, para revender. Entendeu? Então vai começar... Ele não dá para importar e cobra de novo quando alguém manda daqui para lá. De outro estado, na Conteor. Então, pessoal, a gente não quer assustar, né? Mas a gente quer alertar, que acho que é importante discutir, porque isso influencia, inclusive, no planejamento das empresas. Né? Então, assim, pode ser que até 2025 aconteça alguma coisa que vai flexibilizar isso, porque vai ser muito difícil, mas o da revenda não é tanto tempo, né? Então, só para a gente entender a importância desse evento, dessa lei, é porque resolve, por instante, um problema de quase 50 anos. Traz segurança. Né? Eu vou dar um exemplo do têxtil para finalizar, para não se estender. Empresas que vendiam daqui para São Paulo no têxtil, que São Paulo notificava o contribuinte lá falando, ó, 12% não, é 3%. E aí gerava insegurança. A empresa, entendeu? Então agora acabou. Só para a gente reforçar o quão é importante isso. Perfeito. Então, pessoal, dando seguimento, nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei 17878. Ela trouxe diversas alterações na legislação catarinense e eu tenho absoluta certeza que está todo mundo ansioso aqui para a gente falar da alíquota de 12%. Falar do 12%. E eu propositalmente deixei ela para o final, tá? Só para dar uma angústia maior, assim, para todo mundo ficar duvidando. Pessoal, mas tem coffee break, tá? Eu vou passar as principais alterações. Importação de bens usados. Santa Catarina tem uma lei que vedava a aplicação de diferimento de ICMS na importação e concessão de crédito presumido quando das operações com bens usados. É comum algumas indústrias importarem bens usados, né, até pelo valor comercial que elas têm. Né? E aí o Estado nunca concedeu diferimento e nem crédito presumido. Com a alteração implementada, criou-se uma exceção. Então, importação de aeronave e container usado pode aplicar crédito presumido e diferimento, e ativo imobilizado desde que não tenha produção em Santa Catarina. Ou seja, a partir desse momento, seria possível a aplicação desses dois benefícios para imobilizado usado. A pergunta é, então amanhã se importar eu já posso usar diferimento? Não. Santa Catarina não tem esse incentivo fiscal. O Thiago, para ter esse incentivo, o que tem que acontecer? Tem que aprovar no CONFAS. Então, ou seja, eu não tenho mais a vedação para importação de bem usado com diferimento e... A aplicação do crédito presumido, né? O diferimento não é benefício. Né? Exatamente. E aí, para isso acontecer, eu tenho que ter um novo incentivo aprovado. Então, essa alteração, em regra, ela não vai trazer
mudança à parte. Eu acho que muda aqui em relação ao ativo mobilizado, né? Que algumas empresas importam máquinas, por exemplo, que pode recolher o ICMS da importação em 48 meses, mas também eu posso tomar o crédito do ativo mobilizado em 48 meses, né? Então eu fazia um débito crédito por conta gráfica, né? É isso. A máquina usada, por exemplo, não podia aplicar, né? Então a gente começa a poder aplicar numa máquina que é usada aqui, né? Essa regra do diferimento. Porque diferimento não é incentivo. Essa é a interpretação. Aqui é interessante, e aí vai em encontro da apresentação da Josi, a alteração do artigo 8º da Lei 17.762, contribuição ao FIA e ao FEI. Tá? Esse artigo 8º dessa lei, ela impôs para contribuintes com incentivos fiscais, de todas as categorias, a necessidade de contribuição ao FIA, Fundo da Infância e Adolescência, e ao Fundo Estadual do Idoso, por empresas detetoras de benefícios fiscais. Ou seja, essas empresas, elas obrigatoriamente devem contribuir a esses dois fundos. Contribuição de 2% do IR devido por essas pessoas jurídicas. 1% para cada fundo. Só que existem alguns problemas em relação a isso, e eu vou passar aqui, tá? Problema: período de dedução versus período de recolhimento dos fundos. Via de regra, tá? Esses dois fundos aqui, para empresas que recolhem imposto de renda, eles são dedutíveis, no limite de 1% cada um. Então, contribuir, eu deixo de pagar esse 2% para o governo federal e começo a pagar começo a fazer as contribuições. Todavia, a dedução, ela se dá na competência que você efetua o recolhimento. Perfeito? Então, tem empresas que apuram o imposto de renda a cada 3 meses e tem empresas que apuram o imposto de renda mensalmente. Quando elas fazem o pagamento, elas têm o direito à dedução. Ou seja, por exemplo, eu vou apurar o imposto de janeiro, para que no tributo de janeiro eu tenha dedução, eu tenho que fazer a contribuição em janeiro. Porém, a legislação catarinense ela diz o seguinte: deverão ser doadas no mesmo período de recolhimento do IRPJ. Então a gente tem dois problemas. Período de recolhimento. Então, se eu apurei tributo em janeiro, eu recolho ele em fevereiro. Segundo o que dispõe a legislação do ICMS, eu devo efetuar a doação em fevereiro. Só que se eu efetuar a doação em fevereiro, eu não tenho a dedução do IRPJ de janeiro, eu tenho só na de fevereiro que eu pago em março. Então, ou seja, há um descasamento entre o período de dedução do IRPJ, na minha apuração, com a necessidade de recolhimento para o Estado. Então, a gente tem aqui um ponto de observação. A nossa recomendação é que esse recolhimento seja feito já com base numa estimativa na própria competência, tá? Para que a gente não tenha o problema de fazer a contribuição e ser vedada a dedução do imposto de renda, e acaba virando custo para a empresa. Perfeito? E aqui o problema operacional é que o imposto de renda incide sobre o lucro da empresa, né? E eu tenho que fazer a doação dentro do período de competência. Então, o que acontece? Eu não sei quanto a empresa vai ter de lucro ainda, né? Eu tenho que estimar esse lucro, calcular o imposto de renda, calcular 1% do imposto de renda, fazer a doação para posteriormente fazer a dedução do que eu tenho a recolher, né? Então, tem que se fazer uma estimativa, enfim, pegar o orçamento da empresa, pegar algum critério que eu consiga estimar esse valor para ser mais assertivo. Caso o recolhimento seja inferior, eu posso fazer complementação no mês seguinte, né, do 1%, mas eu só vou poder deduzir essa complementação no mês seguinte no imposto de renda, né? E se eu recolher a mais, eu estou limitado a deduzir 1%, né? Então, o que ficou excedente vai ser uma doação por livre e espontânea vontade, sem poder fazer a dedução do tributo. Pequenos questionamentos em relação ao tema. Empresas com prejuízo fiscal devem contribuir? Podem, não devem. Por quê? Porque como essas contribuições elas são calculadas de acordo com o IR devido, para que a empresa tenha IR devido, ela tem que ter lucro. Então, se ela tem prejuízo fiscal, ela não tem base e ela não precisaria efetuar a contribuição, mesmo estando com incentivo fiscal. Perfeito? Empresas sujeitas ao lucro presumido, elas são obrigadas a fazer o recolhimento? Aí é uma pergunta. Não. Por que elas não são obrigadas?
Porque, em regra, essas contribuições elas não são dedutíveis do IRPJ devido por empresas do lucro presumido. Então, se o Estado obrigasse a contribuição, estaria gerando um custo adicional para a empresa. Então, as empresas do lucro presumido elas não precisam efetuar a doação, ainda que com incentivo fiscal. Obviamente, se ela quiser, ela pode fazer, mas ela não vai ter dedução do IRPJ que ela deve. Perfeito? Como ficam as empresas que possuem estabelecimentos em outras unidades da federação? Aqui o que acontece? Essas contribuições elas são calculadas de acordo com o IR que a pessoa jurídica deve. Este IR, obviamente, ele leva em consideração o resultado de todos os estabelecimentos. Então, posso ter matriz em um estado e filial em outro. Certo? O Estado, quando ele criou essa regrinha, ele quis prestigiar, obviamente, as entidades que aqui estão para, obviamente, fomentar o desenvolvimento social da região. Só que ele não levou em consideração que, eventualmente, eu vou calcular sobre uma base de outros estabelecimentos em outros estados. Então, qual que é o disposto na legislação? Terá regulamentação para determinar de que forma haverá essa separação. Tá? Então, por hora, se a gente tiver, por exemplo, matriz e filial, a gente não sabe ainda como vai funcionar, vocês por enquanto não precisariam fazer o recolhimento das contribuições. Mesmo tendo incentivo fiscal. Qual que é a unidade que dá lucro? Né? É de Santa Catarina, enfim, qual estado? Exatamente. Deve ser respeitado o percentual de 2%? Esse é o percentual mínimo. Eu estou obrigado a efetuar este percentual de recolhimento. Obviamente, se eu doar mais, eu posso fazer, só que a minha dedução do meu IR é só 2%. Então, eu posso fazer 4, 5, 6, 7, 8, mas o meu limite para a dedução do IR é 2. Acima disso, é custo da empresa. Perfeito? Alguma dúvida em relação ao assunto? Fácil. O recolhimento, a princípio, tá? Assim como acontece com os outros fundos que as empresas com incentivo já pagam, a princípio vai ser por dar em código específico. O DARE é para o fundo estadual, né? Isso. Mas no caso da doação para uma entidade que nem do Hospital de Araguá, Municipal. Isso, se for municipal, né? A tendência é que seja um DARE também, tá? Tá. A tendência é que seja... Não, para o municipal... Para o municipal não. Para o municipal não, porque ele não vai conseguir fazer vinculação da receita, né? Aí são respeitadas as regras que já existem, né? Da própria Verdade. legislação de imposto de renda. A ideia ela é bem louvável, né? Foi o que as empresas têm um benefício, né? Elas estão tendo um ganho do Estado e uma contrapartida social, né? Compartilhar. E principalmente não trazer um ônus para a empresa, ou seja, é uma parte dedutível que não vai ter impacto financeiro, empresa do lucro presumido que era uma preocupação, empresas com prejuízo, eles tiraram, acho que a ideia foi bem louvável. Confesso que eu acho que está meio atrapalhado aí, Tá. Conforme, assim, está meio atrapalhado, estão pegando base federal para benefício estadual, falta coisa para regulamentar. O problema é que o não recolhimento ele implica em suspensão do benefício. Né? Então eu tenho que recolher. De alguma forma eu tenho que apurar e fazer um recolhimento. E aí eu fico no risco de eventualmente apurar e recolher mais contribuição e isso acaba virando custo para minha empresa. A única assim, insegurança que eu tenho é por essa forma atrapalhada a legislativa, a gente tem alguns questionamentos, né, no âmbito judicial sobre questões e a gente ter uma certa, talvez algum prejuízo, né, porque conforme eu falei, acho que isso é muito louvável, acho que foi muito bem pensado, mas talvez foi um pouco atrapalhado a forma com que a legislação foi criada. Isso aí. Compensação de crédito acumulado. Empresas com saldo de crédito acumulado oriundo de exportação, ela pode usar esse valor de crédito para quitar créditos ou dívidas tributárias constituídas de ofício pelo fisco, inclusive já ajuizadas. Ou seja, se eu tenho uma empresa que tem uma notificação fiscal e ela olha para a apuração dela e ela tem um crédito acumulado oriundo de exportação, ela pode pegar esse crédito e fazer o pagamento dessa dívida. Entre aspas, porque eu preciso de autorização do fisco para isso, mas essa é uma inovação que ela é interessante. Isso, e crédito constituído de ofício, aí a gente está falando de uma notificação fiscal, né? Enfim, Então, se receber uma notificação, pode pagar essa notificação com esse crédito acumulado, né? Faria mais sentido aqui, né? Talvez a gente, se eles ampliassem um pouco, né? Exportação, diferimento, rol,
peixe, muitas vezes tem bastante crédito acumulado e às vezes pode ter tido uma notificação, coisa do gênero. E ali limitou só para quem exporta. Né? Poderia ser uma saída. Poderia usar o rol lá do 42. Do 42 antigo, né? Aquele mais extenso, alcançaria mais empresas. PPSC 2020, aqui é um programa especial de pagamento destinado à regularização de débitos não tributários. Então eu tenho um débito com alguma autarquia, eu poderia pagar esse débito com redução de multa e juros de 90%, mediante pagamento integral ou parcial do débito em uma única parcela, ou seja, não existe parcelamento, ou pago tudo ou parcialmente, com a redução, até 31/10/2020. Me vem em mente... Multa. Fundos. Fundos, débitos de fundos, Alguém perfeito. que porventura não tenha cumprido o recolhimento de fundos aí. A própria multa É. não tributária, alguém tem uma multa, né? É, Tem mas- falta e a multa. Nós tínhamos o caso de um cliente lá que tinha concedido um empréstimo junto ao Estado para fazer um específico, e daí ele não pagou, acabou virando uma... Esse caso daria para fazer. Então, assim, são débitos não tributários, tá? De tributário que tem, eu nem coloquei na apresentação, é o IPVA. Basicamente a mesma coisa. Redução de multa e juros de 90% e pagamento até 31/10/2020. Então, se vocês tiverem algum cliente aí com débito de IPVA, dá para fazer aí o... a gente ri, mas acontece, né? Isso é comum. Vai pedir o incentivo fiscal lá, não tira CND, o que é? A frota lá tem 3 caminhões com IPVA atrasado. Aí, então, legal assim. Acontece às vezes a mercadoria barra no É. porto lá porque tem um IPVA, uma conta PVA atrasada. atrasado. Então aí se alguém tiver, dá para fazer o pagamento também, tá? E aqui é o conceito de débito não tributário, que trata da legislação, né? Valores devidos à Fazenda Pública, processo do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e o Tribunal de Contas. Então tudo que for um desses caras aqui é débito não tributário e poderia ser parcelado. Sucumbência, assim, talvez, né? Então, lembrando, né? Pagamento parcial integral até 31/10 com redução de multa e juros de 90%. A alíquota de 12%. Alteração do artigo 19 da Lei 10.297. Aplicação de 12% nos casos de mercadorias destinadas a contribuinte do imposto. Indústria, para o distribuidor para o varejo, tudo 12%. Varejo para o consumidor final, 17% do Ministério. Fornecimento de alimentação em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Esse cara aqui, quando a gente vai lá fazer aquele happy hour lá no Madalena, então a gente pode ir lá agora comprar com 12% o lanchezinho lá. Tá bem, né? Bares, restaurantes e estabelecimentos similares. E aqui eu vou provocar, a gente tem 2 clientes aqui de supermercado. Padarias dentro do supermercado. Pode, na venda do produto para o cliente, pode aplicar a alíquota de 12%? Sim ou não? E aí, você me responde. Fornecimento de alimentação em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Mas é complexo, a gente discutiu bastante. Tá aqui, ó, estabelecimentos similares. Do nosso ponto de vista, sim. Me ajuda a lembrar lá a norma da Anvisa, né? Ela fala... 94 de 2012. Isso. Toda vez que ela fala de estabelecimento similar em relação a bares e restaurantes, ela, toda vez, todo dispositivo, ela menciona a padaria. Então é um indício. Santa Catarina, quando isso. Santa Catarina, quando ela possuía substituição tributária para produto alimentício, ela sempre excepcionava, no que se refere à substituição tributária, as padarias de supermercado. Ou seja, ela dizia que não se aplicava porque ali era produção para venda a consumo. Então ela equiparava a padaria a bares e restaurantes. Então, de acordo com esses fundamentos, aí são indícios, nós entendemos que sim, em que pese não haver uma disposição expressa, nós entendemos que sim, poderia a padaria dentro do supermercado, na venda para o cliente lá para aquele produto, aplicar a alíquota de 12%. Ainda que eu esteja falando de venda para o consumidor final. É uma interpretação preliminar. Exato. Talvez a gente vai ter algumas
manifestações aí do fisco, com certeza vai ter COPAT, imagino que vai ter COPAT. Mas a nossa primeira interpretação, então se tu me mandasse um e-mail amanhã me perguntando, eu ia dizer que sim, podia aplicar. Até porque eu acho que existe um problema aqui que quando você fala em bar e restaurante, você presume que a pessoa vai consumir no local. E muitas vezes quando você compra lá, você compra para levar, não necessariamente para consumir no local. Eu acho que esse que é o... Mas tem supermercados que possuem estrutura, né? Sim, possuem, justamente. Você pode ir no Angelone, é a mesma padaria. Eu vou comprar o mesmo pastel ou para levar para minha casa ou para sentar lá no balcão e tomar com um cafezinho. Ficaria um tanto quanto estranho, porque eu poderia ter, eu tenho um supermercado, eu tenho do lado e lá acontece. Como é que eu vou dividir isso? Do lado tem uma padaria, então se eu for lá na padaria comprar o pastel e levar para casa, eu vou pagar 12 de ICMS. Só que se eu for no mercado e comprar o pastel e levar para casa, eu vou pagar 17. É estranho, entendeu? Não é eu imagino que seja possível aplicar o 12. E os postos também se enquadram? Bem lembrado, estabelecimento similar. Me parece que sim. Conveniência. Aí eu acho que é a questão do que está no cadastro CNPJ da empresa, né? É importantíssimo avaliar, né? Por exemplo, você tem no CNPJ lá só o que não é supermercado. Eu ia questionar, porque a gente tem também como bares e restaurantes lá. Sim, sim. Fala, doutor. A aplicação da alíquota 12% nos casos de mercadorias destinadas a contribuinte do imposto, certo? Certo. Eu, comércio atacadista, vou vender para consumidor final, vou pagar 17%. Perfeito. Certo? Não é contribuinte. E a construção civil? As empresas que constroem, as construtoras. Aí o que acontece? Vamos chegar nesse ponto. Exceção à regra, ou seja, não posso aplicar o 12. Uso e consumo ativo imobilizado do destinatário, ou seja, contribuinte que é uso e consumo ou ativo, é 17. Mercadorias utilizadas pelo destinatário na prestação de serviço sujeita ao ISS. Aí tu vai me perguntar, mas Jean, o meu cliente ele tem inscrição estadual. Por ter inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS se o serviço que ele presta é sujeito ao ISS? Não. Mesmo com a inscrição estadual, ele é contribuinte do ICMS? Não. Do meu ponto de vista, não, então eu não poderia aplicar o 12%. É isso que eu ia perguntar para ti. É que tem muitas construtoras que têm inscrição para de receber de fora do estado, com 12%, então é só para esse sistema. Isso. Aí nesse caso, então, eu tenho que calcular 17%. Mercadorias utilizadas pelo destinatário na prestação de serviço sujeita ao ISS. Nesse caso... Até não é o caso, né? Porque a gente está falando, se a gente for falar de uma construtora, ela também não se adequa aqui, né? Mas aí ela não é contribuinte, né? A gente vai para outra situação, de ela ter inscrição estadual só por um fim de formalidade, né? Sem inscrição estadual. O MEI, aí eu acho que essa discussão até na própria Real Vidas a gente já teve algumas situações lá que foi discussão. Porque o que acontece? Se ele pratica uma atividade que é sujeita a uma atividade comercial, vamos dizer assim, né? E ele é considerado um contribuinte do ICMS, tanto é que dentro da própria contribuição mensal que ele faz, tem uma parte que é destinada ao Estado a título do ICMS. Perfeito. Ele está dispensado de possuir inscrição estadual por esse enquadramento dele como MEI, mas ele não deixa de ser contribuinte. E aí vale lembrar, né, o artigo 4º lá da Lei Complementar 87 de 96, que é a Lei Geral do ICMS, ela vai dizer: contribuinte é toda aquela pessoa natural ou jurídica que pratique com habitualidade e volume de intuito comercial. Perfeito? Então, o fato de ter ou não ter inscrição estadual, a nosso ver, não é o balizador para é contribuinte ou não. Então, no caso do MEI, como o Thiago muito bem comentou, se ele tem atividade que sujeita a ele o recolhimento do ICMS ainda que lá fixo, ele poderia ser enquadrado como contribuinte e aplicar a alíquota de 12. Agora tem uma Isso aí não vai me atrapalhar em nada no TTD 409, né? Não, porque daí no 409 você vai usar a regra do benefício. É um benefício próprio que... Isso, aí você vai continuar 4. Perfeito. Mas que levantasse um ponto interessante, porque quando eu vendo lá no TTD 409, né, para Simples Nacional, eu não poderia aplicar o 4 e aplicava 17, só que agora a alíquota geral para contribuinte é 12. Então nesse ponto eu posso aplicar 12. Poderia aplicar 12, do meu ponto de vista, sim, mas o teu recolhimento efetivo seria exatamente o mesmo. Mas poderia, a meu ver, usar o 12%. E o 4 continua daí para as indústrias? Sim, porque daí é regra do próprio benefício. Né?
Exatamente, porque daí é regra do próprio benefício. Porque não é alíquota, é diferimento previsto no regime especial. Falando em regime especial, né, a gente tem situações de benefícios fiscais que eles tratam de um percentual de crédito presumido. Já vai chegar. Eu vou chegar lá. Tem um caso também, gente, talvez pode ser na questão do contribuinte. Talvez eu vou fazer uma pergunta para talvez explorar. Que tem clientes que eu sei que vendem para pessoa física em grandes volumes. Esse é um caso bem legal. Entendeu? Acontece muito, né? Sabe que o cara é pessoa física, mas ele vai lá comprar. Nosso cliente lá vai lá comprar carne congelada e compra de tonelada, quilos que tu sabe que não vai consumir aquilo. É no forte atacado. Exatamente. Mas ele está comprando no CPF. Ele é contribuinte ou não? Se nós olharmos friamente a lei complementar, ele é porque ele está com um volume intuito comercial. Poderia enquadrar, mas a tendência do fisco catarinense não aceitar, tá? Porque daí ele condiciona a existência da inscrição estadual, né? De ser pessoa jurídica. Em que pese a lei complementar não falar disso. Era uma dúvida que podia surgir, já fomos questionados. Outra exceção para não aplicação do 12%, saída de produtos fabricados pela indústria têxtil. Por que disso, né? Porque a indústria têxtil ela tem um benefício de crédito presumido que resulta no pagamento de 3%. A justificativa é que quando eu formo o meu preço de venda, a indústria têxtil falando, tá? Outros podem argumentar da mesma forma. Eu já formo o meu preço considerando 3%. Então, se eu tirar de 17 para 12, eu não vou ter de fato uma redução, porque eu vou continuar pagando 3. E a tendência é que, o cara comprando, se tu reduzir de 17 para 12 e o ICMS repercute no preço, eu quero desconto. Perfeito? Eu quero desconto, o teu destaque do ICMS é menor, o teu preço tem que ser menor. Só que a indústria têxtil, ela destacando 17 ou 12, ela paga 3. Então houve um argumento muito forte aí para excepcionar a indústria têxtil. Então vai continuar mandando a 9 lá, vai continuar mandando a 17 para os seus clientes. Não vai ser 12. Era um problema. Eu vou pegar o exemplo lá prático. A van que compra absurdamente do têxtil. Quando teve, né? Isso foi tentado implementar através de uma medida provisória, o têxtil foi lá, né? A gente tem que reconhecer que foi um grande esforço do têxtil. Ah, bom, ok, vou receber com 12, então reduz 5 de ICMS, mais o reflexo indireto dos PIS, COFINS, é lucro real, lucro presumido, é 6 ponto alguma coisa, 7% a menos. A empresa já vende com uma margem pequena para os magazines, né? Aí ele fala, como? Você já está colocando 3, como que eu vou dar 7% de desconto? E aí gerou uma insegurança muito grande, porque a empresa, no papel dela de conseguir barganha, falou, é o que nós temos. Então, o 12 para o têxtil, por incrível que pareça, era um problema muito grave. Aí nós estamos falando de... A gente está falando da ponta do têxtil, mas agora eu falo para vocês que são compradores também, tá? Então, se vocês compravam a 17, agora vocês vão comprar comércio ou indústria, vocês vão comprar a 12. É um ponto de discussão com o fornecedor de vocês, tá? Isso aí. Então, assim, o que a gente recomenda, eu acho que o Jean lembrou bem, primeiro do 3... Primeiro não, já começa um trabalho ali no dia 20 do 2 já de verificar o pessoal como que é o que está se comportando nos preços, porque se vocês não monitorar, todo mundo vai tentar o quê? Manter o preço, porque a minha margem vai subir. Então monitorem isso para ver se o preço está reduzindo na mesma proporção. Se não tiver, aí tem que fazer um trabalho comercial. Tá vendo? Essa reunião aqui já pagou aí algum... São pelo menos 6%. 6% de economia na compra. Pode ser que algum cliente, algum fornecedor diga, mas eu já formo o meu preço considerando e tal, mas aí é ponto de negociação, tá? E aí, gente, eu trouxe para cá uma consideração interessante, porque existem alguns benefícios fiscais, e eu exemplifico aqui com o TTD de atacadistas e distribuidores, que eles já resultam em uma tributação de 12%. Então eu tenho agora uma alíquota geral de 12% e eu tenho um incentivo, vou usar o exemplo do atacadista, que ele também já usa 12%. E aí, eu tenho um contraponto, qual que eu uso? O atacadista, aí a primeira pergunta, esse TTD de atacadista, como exemplo, ele permanecerá vigente
se agora eu tenho uma regra geral que já me deixa usar o 12%. E aí, né, o Thiago comentou muito bem que todos os CTDs que foram reinstituídos, eles devem até 31/8 ser avaliados pela Secretaria da Fazenda, então até lá pelo menos pela lei está vigente, e em 31/12 ter projeto de lei aprovado. Perfeito? Em tese ele ainda permaneceria vigente, mesmo em 1/3, entrando em vigor a alíquota de 12%. No nosso entendimento, o fisco deve cancelar esse incentivo fiscal, porque ele é uma redução de base de cálculo que resulta 12 e agora tem uma alíquota de 12 entre contribuinte. Então não faria sentido mantê-lo, mas é um entendimento nosso. Por enquanto ele está vigente, ele foi reinstituído pela 17763, né? Ele está listado lá no anexo 1, então ele tem a sua validade até 2022, né? E a gente está falando de benefício concedido à atividade comercial, então tem validade até 2022. E faria sentido, talvez, ele ficar, porque tudo 12, né, entre contribuintes, mas eu como distribuidor, pode ser que eu venda para um consumidor final. Tu tá pulando a minha apresentação, cara. Ô pessoal, é que aqui é ao vivo, a gente tá ao vivo no Facebook, mas a gente não ensaiou, né? Não. Vamos lá. Deixa eu pagar uma IPA depois. Tá, inclusive aqui, ó, para detentores do TTD, ou seja, empresas que são atacadistas que já possuem regime especial de redução de base de cálculo para aplicar 12%. Perfeito? Com a entrada em vigor da alíquota de 12, regra geral, de fato há alteração? O Marcos estava comentando. É o seguinte, a alíquota de 12%, a regra geral, ela é aplicável entre contribuintes, com exceção à venda para uso e consumo ou ativo mobilizado. O regime especial de redução de base de cálculo, ele fala em operações entre contribuintes, mas ele não excepciona uso e consumo ou ativo mobilizado do destinatário. Ou seja, se eu estou diante de um TTD de redução de base de cálculo, se eu vender para ativo para o meu cliente, é ativo, eu poderia aplicar a redução e usar o 12%. Só que se eu olhar a regra geral do ICMS, eu não poderia mais, ia para 17%. Então, nesse ponto, há uma questão a ser observada. Ou seja, há sim uma mudança. Muitos entendiam que não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Hoje eu acho que tinha levantado a mão. Isso aí. Justamente para essa questão, porque se você tem o TTD, você pode continuar utilizando ele, né? Mas... só que só vai utilizar quando vender para contribuinte e consumidor final, né? Então, se ele for contribuinte e consumidor final, você pode aplicar a redução na base de cálculo, né? Porque se você estiver vendendo para contribuinte, a alíquota já é 12, né? Então vamos lá. Nossa recomendação, usar esse exemplo, caso o TTD de atacadista permaneça vigente. Venda a contribuinte para comercialização ou industrialização. 12%, a alíquota geral do ICMS, de acordo com a atualização, a alteração. Venda a contribuinte para uso e consumo ou ativo mobilizado. 12%, redução na base de cálculo pelo regime especial. Porque se eu olhar essa regra aqui, que é a regra geral, eu não poderia aplicar nesse caso. Mas pelo TTD atacadista eu posso. Venda a pessoa jurídica não contribuinte, 17%. Vedada a aplicação da redução e a alíquota geral, e venda a pessoa física também 17%. Ou seja, TTD atacadista nesse caso aqui, ele ainda é válido. Ele ainda pode ser utilizado. Então lá a gente tem bastante casos lá que vende para consumidor final. Poderia, para contribuinte que é uso e consumo ativo, poderia continuar usando a redução de base de cálculo. Preparem os sistemas. É isso que eu estava me pensando. Hoje conversando Inês, estava lá, né? Inês Eu já abri meu olho. já abriu o olho, prepara os sistemas, os cadastros. O cadastro. Cadastro pedido. Em relação à utilização da alíquota geral de 12%, ainda tem alguma dúvida? Vale a partir de quando? A partir de quando? 1º de março. 1º de março, isso aí. Então, assim, resumido, né? 12% entre contribuintes, se vender para uso consumo ativo do destinatário não pode aplicar, de acordo com a regra geral. Base
e restaurantes usam o 12% e, no nosso entendimento, padarias de supermercado também podem aplicar o 12%. Os bares e restaurantes, né, eles não podem aplicar nas bebidas, né? Isso, bem lembrado. É nas bebidas, exceto os sucos preparados no próprio estabelecimento. Né? Suco natural. Isso. Então, se a bebida é preparada no estabelecimento, pode aplicar a redução de... pode bebida não alcoólica. Não alcoólica, isso mesmo. Só não alcoólica. Uma caipirinha com cimento. Não. Mas se for preparado suco, né, por exemplo, então no estabelecimento pode aplicar a alíquota de 12, mas as bebidas em geral não, né? Até mesmo porque elas têm substituição tributária, a maioria delas, então não vai ter aplicação. Legal, gente? Outras alterações implementadas. Aqui tem um negócio legal. Inclusão de mercadorias na lista de veículos automotores e cesta básica de construção civil. Então essas duas listas aqui, veículos automotores e cesta básica da construção civil, elas são a alíquota de 12%. Engraçado que veículos automotores foi incluído embarcações, né? iates e embarcações de uso esportivo. De pessoal está na lista de 25%, passaram para 12%. Então se tem alguém que ainda quer comprar um iate, agora vai ser 12%. Esperando isso. Exatamente. É um entrave. Agora é hora. Mas você é um desconto. Quem já comprou, Mas quem tem a cesta básica com 12% vai continuar? Porque a lei continua da redução? Sim. Porque hoje não faz sentido, tu pode aplicar 12 a partir do... Sim. Aqui na verdade foram incluídos produtos na lista. Só que aí é o detalhe, tá? O consumidor final, né? O 12% da regra geral é entre contribuintes. Isso aqui é a alíquota do produto, independentemente para quem eu vendo. Entendeu? Então o sistema vai continuar. Eu posso deixar esse produto ali. Então se eu tiver um item que integra a cesta básica da construção civil, eu uso a cesta básica, porque daí é 12% sempre. De cabeça agora eu não me recordo se tem produto que você comercializa lá. Acho que não. Eu acho que não, porque... Tem? Não, eu digo que foi incluído agora pela lei. Não. Eu sei que mudou a terminologia aqui. Antes a madeira, por exemplo, só se citava pinos e eucalipto, e agora foi mudado o termo para madeira de reflorestamento. Isso. Então eles ampliaram o número de espécies de madeira agora que podem aplicar. Antes falava madeira, daí não falava especificamente de portas, daí kit porta, agora a porta completa já, isso aqui também pode ser 12. Então teve umas sutis alterações. A lista, se não tem então nada vale a pena manter. Pelo caso da venda para não contribuinte. Sim, eu diria que dentro do teu sistema essa regra sobreporia a regra do... Sim. Da alíquota de entre contribuintes. Atribuição de competência à Secretaria da Fazenda para análise de pedido de revisão de compromissos assumidos para obtenção de TTD. O que é isso? O Marcos havia comentado lá no início, protocolo de intenções, onde eu quero pedir algum TTD, e em alguns casos eu tenho que apresentar algumas contrapartidas para o Estado. Eu vou investir tanto, vou aumentar o número de colaboradores em tanto, então assim, eu entrego lá um projeto. Eventualmente esse projeto ele não é cumprido, né? E aí não tinha nada muito claro determinando que haveria revisão por parte do Estado, porque eu deixei de cumprir uma contrapartida para aquele benefício que eu consegui. Então agora está de forma explícita na legislação que a Secretaria da Fazenda tem competência para avaliar pedidos de reconsideração daqueles projetos que eu tenha apresentado. Okay? Então pode ser que tenha alguma novidade aí para quem apresentou o protocolo de intenções. Reajuste de percentuais de redução de base de cálculo e crédito presumido previsto na legislação em função da adoção de alíquota de 12. Aqui é porque existem lá alguns benefícios que se aplica a redução vinculadas à alíquota interna, que seria 17. Então, como houve a mudança para 12, então vai ser adequado lá aqueles percentuais de redução para não ter distorção nas cargas tributárias. Então, é só adequação de redação. Okay? Isso aqui é legal. Eu tenho um dispositivo na legislação catarinense que determina que quando eu compro um ativo imobilizado de fora do Estado e que é sujeito ao pagamento do diferencial de alíquota, certo? Que de 12 para 17, de 4 para 17, eu poderia pagar esse diferencial de alíquota no mesmo número de vezes que eu tenho direito à tomada de crédito, que é 48 meses. Então, se eu compro um ativo de fora do Estado, eu poderia pagar o
diferencial de alíquota em 48 meses, que coincide com o número de meses que eu tenho direito para a tomada de crédito desse ICMS. Houve uma alteração para dizer que, se você comprar um ativo cuja entrada seja a alíquota de 4%, produto importado, eu não posso mais fazer esse pagamento em 48 meses, integral no momento da aquisição. Então teve só essa pequena mudança. Aqui talvez essa mudança lá. Esse aqui já é automático. Já é automático. Automático não, 1º de janeiro, né? Isso. Aqui é uma norma mais para proteção da economia doméstica, né? Para migrar contas de ativo. Se eu comprar aqui com 17, eu vou comprar de lá importado com 4, né? Então é mais para equalizar a tributação para que isso não seja um fator relevante para a escolha do fornecedor, né? É uma norma aqui normal, costumeira, caseira, enfim. E para os esportistas, redução de base de cálculo de ICMS nas saídas de bicicletas usadas, elétricas ou convencionais. Então aí, se alguém comprar uma bicicleta usada, vai pagar menos ICMS na compra. Essa redução aqui já existia para os veículos usados, né? Então ampliou. Aí o detalhe, o estabelecimento que vender a mercadoria usada, ela tem que ter adquirido também na condição de usada para poder fazer a aplicação da redução. Não é a venda do ativo mobilizado, né? São estabelecimentos que compram e vendem tem uma concessionária de veículo que compra o veículo usado, quando ela compra, ela não apropria crédito ICMS, né, de nada, né? Então, quando faz a venda, tem uma redução de 80% da base de cálculo, né? Então, só vai pagar ICMS sobre 20% do valor da venda, né? E aí foi trazida essa regra também para as bicicletas. Legal, gente? O que tinha de alterações relevantes a isso, a gente passou mais objetivamente, e se alguém ainda tiver algum questionamento, algum ponto que queira discutir, a gente está à disposição. Eu tenho uma dúvida, referente aos 12%, né? Quando você vende para uso e consumo, você não aplica. Mas se porventura eu realizar a venda a 12%, porque eu não sei se ele vai usar para consumo mesmo ou não. Ele tem que recolher a diferença. Isso. Se porventura ele não recolhe, eu como vendedor para ele, tem alguma... A legislação fala, o destinatário responde solidariamente pela complementação dessa diferença. Então, numa análise desse dispositivo, eu entendo que é do destinatário. Mas eu acho que para fins de segurança é importante ter algum tipo de comunicação. Isso. Colocar no pedido qual a finalidade da compra, né? E daí vem do próprio cliente essa resposta. Ele que disse que... Se ele aplicou para outra finalidade, aí você tem uma comprovação de que ele te passou uma informação incorreta. Limitou a responsabilidade, a solidária, porque a solidária é vocês dois. Não é subsidiária, vai cobrar dele para depois cobrar de você. Com essa recomendação do Thiago, tem um documento que fala, nos procedimentos, nos controles, ele informou que ia para essa finalidade. A partir daí não tem mais o que vocês fazerem. Mais alguma pergunta aí? Só para estar todo bem entendido. Pronto para implantar no sistema, né? Então, pessoal, a gente vai finalizar, né, o evento. Se caso restar alguma dúvida remanescente, tem nossos contatos aqui. Eu acho que ficou cartões. Eu acho que grande parte do público já nos conhece, são clientes, já foram clientes, são próximos, são pessoas próximas. Se não for, tem, enfim, nas redes sociais, tem nosso e-mail assim, geral da Fiscal Soluções. Esse evento, como eu comentei, talvez algumas pessoas chegaram depois, está sendo gravado ao vivo, vai ficar disponível no YouTube, então caso vocês queiram ter acesso a esse conteúdo, vai estar lá. Pessoal, agradecemos, esperamos que tenha somado, tenha agregado, né, que vocês saiam daqui com algumas respostas, talvez não todas. Convido vocês a participar do Coffee Break aí vai ter um coffee pra gente aí conversar. Coffee End. Coffee End, E fiquem à vontade, agradeço e até o próximo evento, tá bom? Obrigado.